E aí, galerinha do oitavo ano, beleza? Tudo bom com vocês, pessoal? Vamos lá para a nossa aula de matemática de hoje com o professor Rogefson, do Instituto Educacional Elim, onde nós temos Deus em primeiro lugar e o ensino de qualidade é sempre. Muito bem. Pessoal, hoje no oitavo ano vamos estudar produtos notáveis, né? Professor, que negócio é esse, rapaz? É para eu tirar nota boa na prova, é? Com certeza, com certeza. Senão não estaria aqui, né? Pessoal, produtos notáveis. Primeira pergunta, né? Para que é que serve? Para que é que serve esse negócio de produtos notáveis? Duas observações, ó. Para simplificar expressões algébricas e para resolver os mais variados tipos de equações, ok? Então, para isso aí que serve os produtos notáveis. Preste bastante atenção. Eu vou procurar ser bem objetivo nessa aula, certo? Direto ao ponto, sem enrolação, sem perda de tempo, para que você aprenda muito em pouco tempo. É, garoto esperto e garotinha esperta. É justamente esse o propósito da aula. Seguinte, pessoal, preste atenção, ó. Quadrado da soma de dois termos. Então você vai ter que ter aí ou a habilidade de fazer essas operações para descobrir o produto notável, se você não conseguiu decorar, ou então você tem uma mente aí para decorar, certo? Aí você me pergunta, professor, como é que eu consigo decorar esses produtos notáveis? Meu amado, é prática, certo? É prática, você tem que praticar. Então, esse assunto, produto notável, ele é bem simples. É basicamente um decoreba. Você vai ter que decorar uma fórmula para outra, de uma fórmula para outra. Não tem o que fazer, não. É simplesmente você aprender a simplificar algumas expressões algébricas, certo? Então, muito bem. Ó, vamos supor que você tem essa expressão algébrica aqui, ó. A ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado. Como é que você simplifica ela? Ela se torna isso aqui, ó. A mais b ao quadrado. Só isso. Entendeu? Ah, professor, é só isso, só. Se você... Não é porque vocês não estudaram ainda, foi no nono ano. Nós vimos isso aí. Mas tudo bem, deixa quieto. Vocês vão ver no nono ano aí, pra gente não misturar muita coisa. Certo? Então é o seguinte, ó. Você presta atenção só num detalhe. Você tem que conseguir visualizar essa estrutura, que é ó, um termo ao quadrado mais duas vezes o primeiro termo vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Vai ser esse produto notável aqui, ó, de forma simplificada, ó, a mais b ao quadrado. Pronto, acabou. Então é muito simples. Você tem que decorar, certo? Decore isso aí. E a dica, como é que eu consigo decorar, professor? É praticando. Você tem que praticar, não tem pra onde correr não, certo? Tem que repetir, praticar até a sua mente conseguir gravar essa ideia. Então é o seguinte, ó. Quadrado da soma de dois termos. Você tem o quadrado, ó, da soma de dois termos, beleza? Como é que você resolve isso daí? É o quadrado do primeiro, que nós chamamos, ó, quadrado do primeiro termo, que é o A, ó, primeiro termo, mais duas vezes o primeiro termo vezes o segundo termo. Aqui é o primeiro termo, ó, primeiro termo, e aqui é o segundo termo, certo? O A é o primeiro termo e o B é o segundo termo. Aí nós falamos assim, ó. Se você pegar esse linguajar, você consegue decorar fácil, ó. Quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Pronto. Esse é o produto notável aí. Quando você tem esse produto notável, é o quadrado da soma de dois termos. Beleza? Quadrado da soma de dois termos. Aí você me pergunta, professor, e tem o quadrado da diferença? Tem sim, meu anjo, ó. Quadrado da diferença de dois termos. Se você pegou o quadrado da soma, o quadrado da diferença é muito simples. Porque a única diferença vai ser a diferença. Como é, professor? A única diferença vai ser a diferença. A diferença não é a subtração? Então a subtração aqui, ó, não é o sinal de menos aqui no meio. Você vai trocar o sinal do meio aqui, ó, sinal de menos. Certo? Quadrado da soma, olha aí, presta atenção, ó. Quadrado da soma, o sinal do termo do meio aqui, ó, é o mesmo sinal que está aqui no meio, certo? Já o quadrado da diferença, aqui não tem uma diferença, não tem uma subtração, então aqui vai ser também uma subtração. Só isso que muda. Ah, professor, então é fácil, né? É simples, tranquilo. Se aprender o quadrado da soma, você vai saber o quadrado da diferença. Tranquilo? Então vamos lá, ó. Quadrado do primeiro, vamos para o quadrado da soma. Quadrado da soma de dois termos.
Quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. E o quadrado da diferença vai ser o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Só isso. Beleza? Seguinte, ó. Tem o cubo da soma de dois termos também, certo, pessoal? Eu tô aqui, ó, vamos provar, eu vou mexer com isso aqui depois. Eu quero que você primeiro pegue a teoria assim para você ver como é fácil. É o decoreba aqui. Porque quando eu for para a questão de provar, fazer a prova disso, aí você vai, ah, professor, é complicado. Tenha calma. Não é complicado. Aqui a questão da prova é para provar que isso daqui resulta nisso daqui. Mas você não precisa aprender a prova, não. Você só precisa aprender o decoreba. Entendeu? É o seguinte, ó. O cubo da soma de dois termos. Você tem o cubo da soma. Se aqui é positivo, pessoal, todos os sinais vão ser positivos. Pronto, primeiro detalhe. Segundo detalhe, vamos lá, ó. Aqui eu tenho o primeiro termo e aqui eu tenho o segundo termo. Então vai ficar assim, ó. O cubo do primeiro mais 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, ó. 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo mais o cubo do segundo. Viu aí como é simples? Só isso. Decora a frase, ó. Cubo do primeiro mais 3 vezes o quadrado do primeiro pelo segundo mais 3 vezes o primeiro pelo quadrado do segundo mais o cubo do segundo. Beleza. Professor, e o cubo da diferença? Vamos lá. A mesma coisa. A diferença é a diferença. A diferença é o sinal, né, garotinho? Ó. Tem um sinal de menos? Então vai mudar o sinal do segundo termo e do último. Ó. Certo? Porque é assim a ideia. Ó. Quando o sinal é negativo, você começa sempre com o sinal positivo e vai alternando os outros. Ó. Eu não tenho 4 sinais aqui. Ó. Tem um sinal de mais aqui, aí menos, mais e menos. Só isso. É só você aprender isso. Lá no quadrado da soma de dois termos é a mesma coisa. E na quadrada da diferença, você começa com o sinal de mais e vai alternando os outros. Mais, aí menos, mais, menos, mais, menos, por aí vai, certo? Quando o sinal é negativo. Quando o sinal daqui, ó, é negativo. Se o sinal for positivo, é tudo positivo. Se o sinal for negativo, aí você começa com positivo e vai alternando os outros. Certo? Beleza. Beleza? Pura sem mistura. Aí, pessoal, como é que fica a estrutura? Ó? Cubo do primeiro, 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo e o cubo do terceiro. E os sinais você já sabe, né? Começa com positivo e vai alternando, ó. Porque o sinal daqui é negativo. Lembrando, recordando, se o sinal daqui for positivo, todos vão ser positivos. Se for negativo, você começa com positivo e vai alternando os outros. E a estrutura, pessoal, é a mesma estrutura. Preste atenção, ó. Cubo do primeiro, 3 vezes o quadrado do primeiro pelo segundo, 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo e o cubo do segundo. Exatamente. Aí aqui na soma é a mesma coisa. Cubo do primeiro, 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo e o cubo do segundo. E os sinais, como aqui é positivo, ó, todos são positivos. Entendeu? Muito simples, né? Então é só decorar aí, ó. Só decorar. Vamos recordar aqui, ó. Quadrado da soma de dois termos. Quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, quadrado do segundo. O sinal aqui não é positivo, então tudo vai ser positivo, ó. Todos os sinais serão positivos, certo? Quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, quadrado do segundo. Quadrado da diferença, mesma coisa, ó. Quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, quadrado do segundo. E como aqui é negativo, eu começo com positivo e alterno os sinais. Viu aí como é simples? Tranquilo, né? Tranquilo e calmo. Vamos para o cubo da soma, ó. Cubo do primeiro, 3 vezes o quadrado do primeiro pelo segundo, 3 vezes o primeiro pelo quadrado do segundo, cubo do segundo. Como aqui é positivo, todos os sinais serão positivos, certo? Você pode ir decorando dessa forma aí. Só a estrutura e depois olha para o sinal daqui do meio e atribui tudo. Aí aqui, ó, a estrutura é a mesma. Cubo do primeiro, 3 vezes o quadrado do segundo, o quadrado do primeiro, melhor dizendo. Vou recomeçar de novo. Cubo do primeiro, 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, 3 vezes o primeiro pelo quadrado do segundo e o cubo do segundo. E como o sinal aqui é negativo,
começo com positivo e vou alternando os sinais, certo? Muito bem. Pegar aí, pessoal, quadrado da soma, quadrado da diferença, cubo da soma e cubo da diferença. Aí rapidinho nós aprendemos aqui 4 formas, né? Beleza. Aí eu tenho, pessoal, também o produto da soma pela diferença. Ó, eu tenho o produto, que é a multiplicação, né, da soma pela diferença. Tenho 2 termos, né? 2 termos. Produto da soma pela diferença de 2 termos. Vou até colocar aqui, ó, 2 termos, para você não confundir. De 2 termos, certo? Então é o seguinte, ó, você vai lá, o produto da soma, ó, pela diferença, né? Eu tenho um produto aqui que é a multiplicação da soma pela diferença de 2 termos. Tranquilo. Lembrando que os termos têm que ser os mesmos, ó. Esse tem que ser igual a esse e esse tem que ser igual a esse. A igual a A, B igual a B, certo? Então como é que você vai resumir tudo isso aqui? Você vai fazer esse produto notável aqui, ó. É a diferença dos quadrados, né? De 2 termos, ó. A diferença dos quadrados de 2 termos, certo? Você vai ficar A ao quadrado menos B ao quadrado. Só isso. A ao quadrado menos B ao quadrado. Viu aí como é tranquilo? Produto da soma pela diferença de 2 termos. Você tem um produto da soma pela diferença. Professor, o senhor está repetindo demais. É porque isso aqui, meu anjo, é repetição mesmo. Se você não repetir, você não vai aprender. Tem que repetir, tem que repetir. É por isso que eu já estou treinando teu cérebro aí, ó. Repetindo, 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 para poder tu pegar. Então, produto da soma pela diferença. É o produto, ó, que é a multiplicação da soma pela diferença de 2 termos, certo? Vai ficar o quê? Quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. Entendeu? Quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Se lembra, pessoal, que isso aqui, ó, quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, é diferente disso aqui, ó, A menos B ao quadrado. É diferente. Isso aqui não é a mesma coisa, não, certo? Cuidado para não confundir isso aí. Esse daqui eu tenho o quadrado da diferença de 2 termos. Aqui eu tenho a diferença do quadrado de 2 termos, certo? Aqui eu tenho a diferença do quadrado, certo? Aqui eu tenho o quadrado da diferença. Então são coisas diferentes. Você lembra que isso aqui, ó, quadrado da diferença, vai ser o quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo e o quadrado do segundo. E como sinal é negativo, eu começo com mais e vou alternando, ó, certo? É diferente. Então preste atenção para não confundir, tá bom? Tô fazendo só esse lembrete aí, para você não se confundir. Aí, pessoal, termo e evidência, uma outra forma aqui de produto notável para você simplificar as expressões, né? Vamos supor que você tem essa expressão aqui, ó, AX mais 2A. Você procura o termo que está em evidência, né? O termo que é comum às duas parcelas aqui, ó. Eu tenho o A na primeira parcela e tenho o A na segunda. Então você coloca ele em evidência. E aí abre parênteses e o que sobrou, ó, que foi o x mais 2, não foi o que sobrou? X mais 2, você coloca entre parênteses, multiplicando. Simples assim o termo em evidência, certo? Você procura o que é comum em todas as parcelas daquela adição ali ou subtração. Cuidado quando for uma subtração, pode ser que, né, que confunda um pouco, mas você tem que ficar ligado. Aqui nós estamos trabalhando com essa adição. Aí você procura o que é comum em todas as parcelas. O que é comum aqui é o A. Então esse A você pode colocar ele em evidência. E o que sobrou, ó, não foi o x mais 2? Foi x mais 2, você coloca entre parênteses. Aqui você está multiplicando o A vezes o x mais 2. Entendeu aí? Isso é termo em evidência. Muito simples, né? Tranquilo. E aqui, pessoal, você tem produtos notáveis especiais. Aqui é um caso especial, onde você tem o quadrado da soma de 3 termos. Nós vimos lá no primeiro exemplo que eu tinha o quadrado da soma de 2 termos. Nesse caso especial aqui, eu tenho o quadrado da soma de 3 termos. Então, como é que fica? Ó? Quadrado do primeiro, mais o quadrado do segundo, mais o quadrado do terceiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o primeiro pelo terceiro, mais o segundo pelo terceiro. Entendeu? É só decorar também. Professor, esse negócio é grande demais. É não, cara, é só tu decorar. Bate uma foto aí com a tua memória fotográfica. Com a tua memória fotográfica, ó. Bate uma foto. Pá.
Quadrado do primeiro mais o quadrado do segundo mais o quadrado do terceiro mais 2 vezes. Aí tudo entre parênteses, né? Ó. Primeiro pelo segundo, primeiro pelo terceiro, segundo pelo terceiro. Certo? Tu observa que o que está entre parênteses aqui, ó, é isso aqui, ó. Primeiro pelo segundo, primeiro pelo terceiro e o segundo pelo terceiro. Tá multiplicando lá, né? Entendeu aí? Então é assim que funciona, certo? Assim que funciona. E lembra que tu faz primeiro o quadrado de todos eles, né? O quadrado do primeiro mais o quadrado do segundo mais o quadrado do terceiro, mais 2 vezes. Aí o primeiro pelo segundo, mais o primeiro pelo terceiro, mais o segundo pelo terceiro. Repete, pessoal. Repete aí 5 vezes, 10 vezes até pegar. Não tem preguiça não, é repetição, certo? Pessoal, vamos para a prova agora. Não é avaliação ainda não, cara. É a gente provar, né? Que isso aqui é verdade. Ó, até agora... Agora dá um start aí no teu cérebro assim, ó. Até agora, professor, eu aprendi os produtos notáveis, ó. Em 15 minutos nós aprendemos aqui produtos notáveis. 7 formas diferentes, né? 7 formas diferentes de eu simplificar expressões algébricas. Em 15 minutos tu aprendeu. Show de bola. Tu viu isso aí já, né? Se tu aprendeu ou não, aí vai depender da atenção que você estava tendo ao que foi dito até agora, certo? Mas alguma coisa tem que ter ficado aí, que com certeza ficou. Aí o seguinte, agora preste atenção, eu vou provar que isso aqui é verdade, certo? Vou provar que isso aqui é verdade. Então esqueça que isso aqui agora é produto notável. Aqui é a prova de que isso é verdade, certo? Vou provar. Aí você pode dizer, não, professor, é complicado porque na hora que você for provar lá tem muita conta, muita coisa. Não, mas preste atenção para a gente separar os conteúdos. Vocês sabem que eu estou tentando fazer isso, né? Pegar aí o teu cérebro e para tu entender, tu tem que dividir os conteúdos. Produto notável é esse decoreba que nós vimos aqui em 15 minutos, certo? Agora daqui para frente nós vamos trabalhar com a matemática básica para provar que isso que nós falamos até agora é verdade. É só isso. Então vamos lá agora prestar atenção na prova real, como diz a história, né? Então, pessoal, por que A mais B, tudo isso elevado ao quadrado, resulta em quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo? Vamos provar, ó. Você concorda que A mais B, tudo isso ao quadrado, é isso daqui, ó? O expoente não está mandando a base se repetir 2 vezes, se multiplicar, né? 2 vezes. Então é isso aqui, ó. A mais B que multiplica A mais B. Aí aqui eu vou multiplicar pela distributiva, ó. A vezes A vezes B, depois B vezes A, depois B vezes B, ó. Então A vezes A é A ao quadrado. A vezes B é A, B, não é? Aí o jogo de sinal, ó, mais com mais dá mais. Como os dois são positivos, pessoal, tudo vai ficar positivo, né? Então é tranquilo, ó. Aí eu vou agora, B vezes A dá igual a BA, é BA. Então como aqui tem AB, eu já posso colocar na mesma ordem, ó. A, B, que é a mesma coisa. 2 vezes 3, né? A mesma coisa de 3 vezes 2, né? Então a mesma coisa, ó. AB é igual a BA. Entendeu? Mesma coisa, a ordem dos fatores não altera o produto, certo? Beleza. Propriedade comutativa aí da multiplicação. Aí aqui, ó, B vezes B é B ao quadrado. Aí eu vou agora resolver, né, ó? A ao quadrado mais... Quanto é AB mais AB? É 2AB mais B ao quadrado. Viu aí, papai, ó? Deu a mesma coisa, ó. Quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Provado, né? Tá provado, né? Show de bola. Vamos provar agora o quadrado da diferença. É a mesma coisa, ó. A menos B vezes A menos B. Show de bola. Vamos fazer a distributiva. A vezes A ao quadrado. A vezes menos B. Aí agora vai dar, ó, menos AB, né? Aí, ó, menos B vezes A vai dar menos BA, que é a mesma cor de menos AB. Aí vou colocar logo na mesma ordem, ó, menos AB. E menos B vezes menos B dá mais B ao quadrado, porque menos vezes menos dá igual a mais, né? Fiz o jogo de sinal ali. Menos com menos, mais. E resolvendo, ó, A ao quadrado, quanto é menos AB menos AB? Vai dar menos 2AB, né? Entendeu? Mais B ao quadrado. Tá aí, ó, provado, ó. A ao quadrado menos 2AB mais B ao quadrado, ó. Certo?
Provamos. Agora vamos para o cubo da soma de dois termos. Pessoal, o cubo da soma é nada mais, nada menos do que isso aqui, ó. A mais B que multiplica A mais B que multiplica A mais B. Só isso. Certo? Então tu pode dar o pulo do gato. Aqui se tu quiser, ó. Tu concorda que esse A mais B vezes A mais B nós já fizemos bem aqui, ó. A mais B vezes A mais B, que é o quadrado da soma de dois termos. Ah, professor, é mesmo. Então pronto, já vou dar o pulo do gato aqui, ó. Isso aqui é a mesma coisa de A mais B ao quadrado, ó. E A mais B ao quadrado, né? O quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Então já vou colocar ele aqui, ó. Isso aqui tudinho, ó. Eu vou colocar assim, ó. Quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Aí, que legal, ó. Isso aqui multiplicando A mais B. Pessoal, aqui também é uma forma de você expressar, certo? Esse termo aqui, ó. Esse termo, o cubo da soma de dois termos, você também pode expressar dessa forma. Você pega o primeiro mais o segundo, né, vezes o quadrado da soma dos dois termos. Você está fazendo aqui o produto, ó, da soma dos termos pelo quadrado da soma dos termos. Concorda? Ó? Eu estou fazendo o produto dos termos, da soma dos termos pelo quadrado da soma dos termos. Entendeu? Da soma de dois termos. Entendeu a jogada, né? Então essa é uma forma também de você fazer esse produto notável aí. Agora, papai, eu vou fazer a distributiva também, ó. A vezes A ao quadrado, A vezes 2AB, A vezes B ao quadrado, depois B vezes A ao quadrado, B vezes 2AB e B vezes B ao quadrado. Entendeu aí a jogada? Então vamos lá, ó. Como tudo é positivo, não precisa nem fazer jogo de sinal, né? E no final tudo vai dar em pizza. Ou tudo vai dar positivo, né? Beleza. A vezes A, A ao cubo. A vezes 2AB vai dar 2A ao quadrado B. Certo? Ó, porque A vezes A é A ao quadrado e B só repete. E A vezes B ao quadrado vai dar o quê? Mais AB ao quadrado. Aí vamos pro B agora. B vezes A ao quadrado vai dar o quê? Vai dar mais A ao quadrado B. Eu já estou colocando a mesma ordem assim, AB, né? Porque ali daria assim, ó. B vezes A ao quadrado dá B A ao quadrado, né? Então, para ficar na ordemzinha, ó, alfabética, A, B e A é A ao quadrado, né? A ao quadrado B. Já estou colocando na ordem alfabética, beleza? Eu fiz esse vezes esse agora, ó. B vezes 2AB vai dar 2AB ao quadrado. Concorda? B vezes 2AB, ó. B vezes 2AB, ó. O 2 fica, aí eu só multiplico o B vezes B da B ao quadrado, ó. E o resto repete, certo? Que é produto de monômio que nós estamos fazendo, né? Multiplicação entre monômios. Então eu multiplico as bases que são iguais e somos expoentes, lembra? O que não é igual eu só repito. Aí vamos lá. B agora vezes B ao quadrado vai dar B ao cubo, né? B ao cubo. Ó, B vezes B ao quadrado. Conserva a base e somos expoentes, ó. 1 mais 2 dá 3, certo? Esse meu B aí, pessoal, às vezes parece um 6, mas vocês prestem atenção, é um B, certo? Às vezes eu tenho vontade de fazer assim, ó. Aquele B lá da alfabetização, ó. B, ó. Mas aí eu acho estranho demais. Aí eu me acostumei assim. Certo, pessoal? Então, terminei de fazer a distributiva. Vamos para cá. Agora é só somar, né, papai? Ó, aqui eu tô com adição de monômios. Lembra da matéria? Adição de monômios? Nós já vimos, né? Eu vou somar tudo que é semelhante. Semelhante, o que é semelhante, professor? Aquela parte literal que é igual. Tanto a base como o expoente. Tanto a variável como o expoente. Então, o que tem de A ao cubo é só isso aí mesmo. A ao cubo. Não tem outro. O que tem de A ao quadrado B? Eu tenho esse aqui, ó. Esse aqui já foi, né? Ó. Vou marcar aqui, ó. Esse foi. Aí, A ao quadrado B. Eu tenho aqui, ó. Eu tenho 2 aqui. E tem um aqui, ó. A ao quadrado B. Então, vai ficar 3A ao quadrado B. O que é que eu tenho de AB ao quadrado? Eu tenho 1 aqui e, ó, e 2 aqui, ó. Tá vendo? AB ao quadrado. Então eu tenho 3AB ao quadrado. E o que é que eu tenho de B ao quadrado? É só esse indivíduo mesmo.
Então mais b ao cubo. B ao quadrado não, b ao cubo, né? Aí, pessoal, viram que deu a mesma coisa, ó. No final da história. No final da história dá tudo em pizza, né, ó. A ao cubo, 3a ao quadrado b, mais 3ab ao quadrado, mais b ao cubo. Ai, papai. Então o cubo da soma de dois termos é o cubo do primeiro mais 3 vezes o quadrado do primeiro pelo segundo, mais 3 vezes o primeiro pelo quadrado do segundo, mais o cubo do segundo. Isso aí, papai. Professor, você falou ligeiro demais. Volta o vídeo, macho, e escuta de novo. Coloca naquela marcha lenta. É, papai. Vamos lá. Pessoal, agora vamos provar o cubo da diferença. Dois termos. Vamos lá. É nada mais, nada menos do que a menos b vezes a menos b vezes a menos b. Olha aí, que legal. Ai. Aí a mesma jogada de mestre, ó. Tá vendo que aqui eu tenho a menos b ao quadrado? Ó, não tenho a menos b ao quadrado, ou seja, eu tenho o cubo da diferença. O quadrado da diferença, aqui o cubo, mano. Tem o quadrado da diferença. O quadrado da diferença é o quê? É o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo, né? Então já vou colocar ele aqui, ó. Tá vendo a importância? Porque se eu não soubesse esse produto notável, eu ia ter que fazer a multiplicação, né? O chuveirinho e tal, aplicar distributivo aí, tudinho. Mas aí eu aprendendo isso aqui, pronto, tchau e benção. Ah, vai direto. Então vamos lá, papai, ó. Esses dois aqui, ó. Vou repetir o primeiro, certo? Ó. A menos b. Isso aqui tudinho, ó, é a menos b ao quadrado. Então vai ficar, ó, quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Essa é a intenção do produto notável, certo? É você começar a entender essa ideia aí. Como é que funciona. Vou colocar logo bem aqui, ó, para ficar, né, aqui em cima. Vamos fazer a distributiva. Fica ligado agora no jogo de sinal. Fica ligado, porque senão tu pode fazer errado aí, ó. Então vamos lá. A vezes a ao quadrado vai dar a ao cubo. A vezes menos 2ab. Opa, papai. Então mais com menos dá menos. Aí eu repito, ó, o que não é igual, que eu estou multiplicando, ó. A vezes 2ab, né? Aqui é negativo. Então faço jogo de sinal. Mais com menos, menos. O 2 eu não tenho com quem multiplicar, eu repito. A vezes a é um produto de potência de mesma base, ó. A vezes a. Aqui eu tenho 1 e tenho 1, né, no expoente. Conserva a base e somos o expoente. Então vai ficar a ao quadrado. E o b eu repito, ó. Entendeu? Então fica menos 2 ao quadrado b, ó. 2a ao quadrado b. Fazendo rascunho aqui só para você entender aí o que é que está acontecendo no movimento. Aí fiz agora, ó. A vezes b ao quadrado. Vai dar o quê? Mais ab ao quadrado, né? Que eu estou multiplicando a vezes b ao quadrado, ó. Então eu vou só juntar, porque eu não tenho bases iguais aqui para somar os expoentes. Vamos para outro termo agora, menos b, né? Opa, papai, presta atenção, ó. Menos b vezes a ao quadrado. Mais com menos vai dar menos. E aqui eu só junto, né? Só que eu não vou juntar ba ao quadrado. Vou colocar logo em ordem alfabética, ó. A ao quadrado b. Então vai ficar o menos a ao quadrado b. Muito bem, meu anjo. Agora vamos menos b vezes menos 2ab, ó. Tem o menos b vezes menos 2ab. Não é assim? Menos com menos dá mais. O 2 eu não tenho com quem multiplicar, repito. O a também não, repito. B vezes b, b ao quadrado. Então vai ficar mais 2ab ao quadrado. E por fim, vou multiplicar menos b vezes b ao quadrado, né? Menos com mais dá menos. Aí b vezes b ao quadrado dá b ao cubo. Então vai ficar menos b ao cubo. Cuidado que ali não é um 6 ao cubo não, viu? Não é 6 ao cubo não, é um b. B de baião de 2. Agora, papai, eu vou simplesmente fazer aqui, né? É adição e subtração de monômios. Então, o que for semelhante eu somo ou subtraio. O que é o semelhante, professor? É aquele que tem a parte literal igual. Variável e expoente iguais. O a ao cubo só tenho ele mesmo, então vai ficar a ao cubo. Agora o a ao quadrado b. Eu tenho menos 2 aqui, ó. A ao quadrado b. E tenho menos 1 aqui, né, ó. A ao quadrado b. Então eu tenho menos 2, menos 1, né? Então vou ter menos 3 a ao quadrado b. Menos 3
A ao quadrado B. Certo? Esse aqui eu já usei e tal. Deixa eu colocar mais para baixo aqui para ficar melhor de visualizar. A ao cubo menos 3A ao quadrado B. Agora vamos aqui. AB ao quadrado. Eu tenho AB ao quadrado. Tenho uma unidade aqui e tenho duas unidades aqui, ó. Mais 2AB ao quadrado. Então vou ficar com 3AB ao quadrado, né? Então mais 3AB ao quadrado. Parece que vai dar certo. E agora o B ao cubo eu só tenho menos uma unidade aí, né? Menos B ao cubo. E aí você observa, ó, que deu certinho, não foi, ó? O cubo da diferença de dois termos é o cubo do primeiro menos 3 vezes o quadrado do primeiro pelo segundo mais 3 vezes o primeiro pelo quadrado do segundo menos o cubo do segundo. Show de bola? Beleza pura sem mistura. Agora vamos aqui, vamos tentar provar essa. O produto da soma pela diferença de dois termos. Papai, aqui é só você fazer a distributiva, né? Ó. Você tem A mais B vezes A menos B. Faz a distributiva, ó. A vezes A dá A ao quadrado. A vezes menos B dá menos AB. B vezes A vai dar mais AB. Mais por quê, professor? Olha o jogo de sinal. Mais com mais dá mais. E B vezes menos B. Mais com menos dá menos. B vezes B dá B ao quadrado. Ó, eu tenho dois valores aqui simétricos, né? Ó. São iguais as partes literais, ó, AB, AB, mas com sinais opostos. Então o que é que eles fazem? Se cancelam. Então vai ficar A ao quadrado menos B ao quadrado. Tá aí, ó. A ao quadrado menos B ao quadrado. Então quando eu tenho o produto da soma pela diferença de dois termos, é simplesmente eu pegar o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Show de bola, né? Fácil, fácil essa daí. Termo e evidência. Vamos provar, pessoal. A prova aqui é o seguinte, é você multiplicar esse resultado que nós encontramos, né? Ó. Você tem aí, ó, o AX mais 2A. Aí você diz, não, professor, o AX mais 2A, eu coloco o A em evidência e o que sobrou eu coloco entre parênteses, que é X mais 2. Beleza. Então como é que eu provo? Faço a distributiva, ó. A vezes X, AX, mais, né, que é mais com mais dá mais, e A vezes 2, 2A. Aí, ó. Prova fácil, fácil, né, ó. Beleza? Então assim que você prova um termo em evidência se ele deu certo. Pessoal, se for negativo, você tem que ficar ligado. Por exemplo, se tu tem assim, AX menos 2A. Tem que ter um cuidadozinho quando tem sinal negativo. Eu sempre falo para vocês, né? Você tem que colocar o termo em evidência e fazer a prova real para ver se dá certo. E a prova é isso aqui, ó, que eu fiz. Então vamos colocar o A em evidência e o que sobrou, X menos 2, né? Faz a distributiva. A vezes X, AX. A vezes menos 2, menos 2A. Deu certo, né? Então pronto, é assim. Aqui, quando ele está sozinho, show de bola. Mas se tu tivesse com ele no meio de uma expressão, certo? Uma expressão algébrica maior aí tu tem que ficar bem atento com esse jogo de sinal. Faz a prova real. Se não bater o resultado, ó, se não bater, aí tu troca o sinal aqui de dentro para poder dar certo. Aí faz a prova real de novo para ver, certo? Tudo é com calma, pessoal. Não adianta pressa não. E aqui o produto notável especial. Vamos tentar provar esse negócio aqui. Eu tô achando que esse número aqui vai dar meio grande. Mas vamos lá. Vai ficar assim, pessoal. A mais B mais C, que multiplica A mais B mais C, né? Ó, que A mais B mais C ao quadrado. Então eu vou repetir a base aqui duas vezes. Faça a distributiva. Simples assim, ó. A vezes A vai dar A ao quadrado. A vezes B vai dar... Como é tudo positivo, então o resultado vai dar tudo positivo. A vezes B vai dar AB. A vezes C vai dar AC. Terminei a primeira, né? Agora vamos para outra aqui. Não sei se eu coloco aqui na frente, se vai ficar melhor. Acho que eu vou colocar aqui na frente, porque como vai dar grande, vou colocar aqui, ó. Vai dar A ao quadrado mais AB mais AC. AB mais AC. Mais BA. B vezes A vai dar BA. Então eu vou colocar logo em ordem alfabética AB. B vezes B vai dar B ao quadrado. B ao quadrado. B vezes C vai dar BC. BC. Aí vamos pro C. C vezes A vai dar CA, né?
vai dar CA. Mas eu vou colocar em ordem alfabética AC. Aí C vezes B vai dar CB, mas vou botar logo em ordem alfabética BC. E C vezes C vai dar C ao quadrado, mais C ao quadrado, certo? Muito bem. Então, fez bem eu colocar aqui. Agora eu vou vir bem para cá, ó. Continuar aqui embaixo. Agora eu vou fazer essa adição de monômios, né? O que for igual eu vou juntando aqui, ó. Eu vou colocando logo em ordem do expoente maior para o menor, né? Em ordem decrescente, ó. A ao quadrado eu só tenho ele mesmo, então coloco aqui, ó, A ao quadrado. Vou colocar o B ao quadrado logo aqui, ó. Eu vou marcar aqui o que eu já tô colocando em evidência. Colocando em evidência não, organizando lá, ó. Mais B ao quadrado. E o C ao quadrado, ó. Mais C ao quadrado. Certo? Agora vamos ver o que é que eu tenho de AB. Eu tenho um AB aqui e tenho um AB aqui, né, ó. Tenho um AB e tem mais um AB. Então eu tenho 2 AB. Eu tenho também... Vou procurar o BC, ó. Eu tenho um BC, ó. E tenho mais um BC aqui, ó. Então eu tenho 2 BC, né? E eu tenho o AC aqui e tenho o AC aqui, ó. Tenho mais 2 AC. Eu vou inverter só para poder ficar nessa mesma sequência aqui, ó. Aqui é AC e aqui é BC, certo? Ó, porque eu tenho AC, eu tenho um AC aqui, tenho outro aqui, ó. BC, eu tenho um BC aqui, tenho um BC aqui, ó. Então 2, né? Então fiquei com 2 de cada, não foi? 2 de cada. Agora eu venho pra cá, papai, ó. A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Você concorda, ó, que isso aqui tem o 2? O 2 é um termo comum às 3 parcelas? Então se ele é comum eu posso simplificar colocando ele em evidência, ó. Coloco em evidência e o que sobrou eu coloco entre parênteses, ó. AB mais AC mais BC. Aprovado, né, papai, ó? Aprovado, ó. Pode olhar que tá igualzinho, ó. Quadrado primeiro mais o quadrado... Vamos repetir aqui, ó. Produto notável especial. Eu tenho o quadrado da soma de 3 termos. Quadrado da soma de 3 termos, ó. Quadrado da soma de 3 termos. Certo? Como é que fica o resultado? Quadrado do primeiro mais o quadrado do segundo mais o quadrado do terceiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o primeiro pelo terceiro mais o segundo pelo terceiro. Show de bola? Tudo provadinho, né? Provadinho aí, com gosto de gás. Beleza. Pessoal, aqui eu deixei essa tabelinha que tem no livro de vocês aí para vocês relembrarem, certo? Aqui é o resumo geral aqui dos produtos notáveis que nós vimos e aqui alguns exemplos. Então você pode dar uma visualizada aí, estuda, namora um pouquinho aí, certo? Com essa tela, vai observando o que é que está acontecendo e relembrando o que é que nós fizemos, certo? Para gravar bem direitinho esse conteúdo. Aí é o seguinte, ó, olha aí, ó. Aqui eu tenho o quadrado da soma de 2 termos, ó. Quadrado do primeiro, deixa eu mudar a cor do pincel aqui. Acho bom ir riscando, não sei porquê. Ó, quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Aí eu tenho o quadrado da diferença de 2 termos. Quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Aqui eu tenho o produto da soma pela diferença. É o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Aqui eu tenho o cubo da soma de 2 termos. É o cubo do primeiro mais 3 vezes o quadrado do primeiro pelo segundo mais 3 vezes o primeiro pelo quadrado do segundo mais o cubo do segundo. Eu tenho o cubo da diferença. Aí eu vou ter o cubo do primeiro menos 3 vezes o quadrado do primeiro pelo segundo mais 3 vezes o primeiro pelo quadrado do segundo menos o cubo do terceiro. Aí aqui eu tenho agora, ó, a soma de 2 cubos, né? Ó, a soma de 2 cubos, certo? Aí como é que eu vou ficar, ó? Lembra daquela forma antes do final de tudo que eu mostrei para vocês, ó? Porque isso aqui... Agora aqui ele tem uma diferençazinha, ó. Essa parte aqui nós não vimos, né? Nós vimos o cubo da soma e o cubo da diferença, né? Essa daqui nós não vimos, né? Na verdade, não vimos. Beleza. Pessoal, deixa eu explicar para vocês essa daqui, então. Ó, ele tem aqui, ó. Ele tem A mais B. Aí A ao cubo, B ao cubo, né? Beleza. Nós tínhamos visto A ao quadrado menos B ao quadrado, né? Que é o produto da soma pela diferença, né? Que é o produto da soma
pela diferença. Né, ó? Essa estrutura aqui, ó. Eu tenho a diferença de dois quadrados, né? Aí eu vou ter o produto da soma pela diferença. Esse caso aqui é diferente. Aqui eu tenho a soma de dois cubos, certo? Como é que fica a estrutura? Você pega, arranca os cubos deles, arranca os cubos, aí multiplica quase que por essa estrutura aqui, ó. Quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Quase que. Por que que é quase que? Porque tu vai fazer duas diferençazinhas com esse termo do meio, ó. Esse das pontas continua a mesma coisa, ó. A ao quadrado e aqui mais b ao quadrado. Mesma coisa. Agora o do meio, o que é que tu vai fazer? Vai trocar o sinal, vai dividir por 2. Tu divide por 2 logo, ó. Se tu pegar 2ab dividir por 2, vai dar quanto? Vai dar ab, né? Aí tu troca o sinal. Então vai ficar menos ab. Certo? Menos ab. Entendeu aí a ideia? Só isso. Aí quando tu tem assim, ó, a ao cubo menos b ao cubo, vai ficar como? Faz a mesma ideia, ó. Arranca os expoentes a menos b e tu pensa naquela ideia lá do quadrado da diferença, ó. Tu não tá com a menos b? Então tu pensa nessa ideia, ó. O quadrado da diferença de dois termos, como é que ficaria? Não ficaria assim, ó? Quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo, né? É, professor, pois pronto. Só que o primeiro e o último continuam do mesmo jeito, não mexe. Agora o do meio tu vai mexer. Tu vai fazer assim, ó. Tu divide ele por 2 primeiro, que vai ficar, ó, menos 2ab dividido por 2 vai dar quanto? Vai dar menos ab, né? E troca o sinal. Aí mais ab. Só isso. Então essa é a jogada. Se tu não entendeu assim de primeiro, né? Aliás, entender você entendeu. Você pode não ter decorado ainda, né? Você pode não ter decorado aí. Então você assiste de novo. Volta e assiste de novo. Que é pra tu entender. Pode olhar que tá igualzinho aqui, ó. Certo? Olha aí pra tu entender. Porque é a forma mais rápida de tu fazer isso aí, certo? É a forma mais rápida. Beleza? Fica mais simples de tu aprender dessa forma aí. Ok, pessoal? Então essa foi a nossa aula de hoje. Estou só reforçando aqui a nossa atividade de casa do mês de julho, que é para você fazer 30 questões lá dos capítulos 4 e 5. Então você escolhe, né? Dentre esses dois capítulos, você escolhe 30 questões. Professor, pode ser só de um capítulo? Rapaz, você que sabe. Você tem como base os dois capítulos, o 4 e o 5. É a sua base para extrair essas 30 questões e resolver, certo? Que vai valer a nota pro final do mês, né? Também. Você pode escolher 10 de um capítulo, 20 de outro, 15 de um, 15 de outro, 25 de um, 5 de outro, 30 só de um e nenhum do outro. Você escolhe. São 30 questões desses dois capítulos. Então você escolhe se quer tirar só de um, quer tirar dos dois, quantas tira de cada um. Entenderam aí a ideia? É assim que funciona. Então, pessoal, um grande abraço, Deus abençoe a todos e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.